Fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Mix Bahia FM 89.9. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes. No ar, programa Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira, Ronaldo Alves, Nailton Santana, Tico Feirense na técnica, Gabriel Santana. Hoje, 1º de fevereiro de 2025, daqui a pouquinho tudo que foi de notícia, 2024, daqui a pouquinho tudo que foi de notícia no mundo internacional, internacional, nacional e da nossa região, com destaque para o Campeonato Baiano, que tem um novo líder. Bahia assumiu a liderança ontem após vencer o jogo contra o Barcelona de Ilhéus por 2-0. Vitória tropeça mais uma vez no interior. Vitória não ganha fora de casa, né, rapaz? Daqui a pouquinho tudo. E teve queixas, Vitória reclamando, Fábio Mota reclama. Muita confusão lá em Jiquié no jogo de ontem. Um gol anulado, um possível pênalti. Será que foi pênalti aquela bola? Daqui a pouquinho nós vamos comentar a rodada do Campeonato Baiano, que segue também hoje com mais jogos. E final de semana tem jogos pela Copa do Nordeste. Bahia encara o Sport, expectativa da Fonte Nova cheia, né? O que se fala é de revanche, mas o mais importante é ganhar, começar ganhando, começar bem, né? Vencendo o Sport, seja lá de quanto for, 1-0, 6-0, importante é ganhar. Não é isso mesmo, meu amigo? Boa noite. Zezito Oliveira. Boa noite, Jailson Santos. Boa noite, galera do Berimbau. Boa noite, galera de Humildes, que está nos ouvindo também aqui do programa Esporte Entre Amigos. E também a galera aí do Bessa, Coração de Maria, Picado, Picadinho, Terra Nova, esse povo todo que está nos ouvindo. Boa noite, mais uma vez. Estamos aqui hoje para falar de futebol pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo, galego. Pois é, 18 horas e 6 minutos. Mandar um abraço a essa galera massa aí, rapaz, que está curtindo aí a novena aí no nosso distrito, né? Em Humildes, a novena Nossa Senhora dos Humildes. Hoje tem essa bandinha, está passando aí nesse exato momento no distrito de Humildes. Agradecer o apoio do vereador Ivan Berg e do deputado federal José Neto. 18 horas e 6 minutos. Dudu denuncia golpe de 18 milhões. Polícia investiga ex-braço direito do jogador do Palmeiras. O 15º Distrito Policial de São Paulo está investigando um prejuízo já calculado de 18 milhões nas contas de Dudu, do Palmeiras. A acusação aponta possível envolvimento de funcionários de um banco, de um cartório em São Paulo, e do ex-assessor e padrinho de casamento do atacante Thiago Donda. Os advogados de Dudu registraram um boletim de ocorrência e pediram a instauração de inquérito para investigar os fatos que podem envolver Thiago Donda, ex-braço direito do camisa 7. Segundo a denúncia, a quantia foi movimentada sem ausência, né? Sem ausência do jogador ao longo dos últimos anos, a partir de transações com assinaturas falsas na conta em que ele recebia os direitos de imagem do Verdão. Essa fatia pode corresponder até 40% do salário de um atleta no Brasil. Thiago era assessor de Dudu e com o tempo começou a ter acesso às finanças do atacante e movimentar as contas sem anuência, né? Sem anuência dele, mas autorizado por funcionário do banco.
Ainda que Thiago Donda seja citado como possível responsável ao entendimento da acusação de que o ex-assessor não atuou sozinho e teve anuência de funcionários no Bradesco e também no 19º Cartório de Registro Civil de São Paulo, onde eram reconhecidas as assinaturas falsas. Rapaz, é cada uma que vê. Quando rapaz a gente pensa que já viu coisa e aparecendo coisas, Zezito Oliveira, o cara, um rombo de mais de 18 milhões nas contas de Dudu, falsificaram a assinatura do atleta e aí o pau comendo. E Dudu, sem saber de nada, rapaz, é coisa, viu? Coisa, serve de lição pra vocês aí que estão começando nesse mundo que é maravilhoso, que é o mundo do futebol, Zezito Oliveira. E são consequências do mundo de hoje, porque hoje, para o cara ser roubado hoje, meu amigo, basta você ter uma conta no banco. E o jogador, às vezes, o cara tem muito dinheiro e vai sair nos pedacinhos, ele não vê, quando vai ver, o rombo tá lá no banco. E o Botafogo anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Luiz Henrique. O jogador defendia o Betis da Espanha e foi adquirido, em definitivo, pelo Glorioso, pelo valor de 200 milhões de euros. Aproximadamente 200 milhões de euros, 20 milhões de euros, aproximadamente 106 milhões, e transformou a maior transação do futebol brasileiro em valores absolutos. O vínculo de Luiz Henrique com a equipe carioca é válido por 5 temporadas, ou seja, até dezembro de 2028, e o atleta é aguardado no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos. Aqui o atacante é a 6ª contratação do Botafogo na temporada, e anteriormente o Glorioso anunciou também o goleiro John, os zagueiros Alexandre Barbosa e Lucas Altas, os atacantes Jefinho e também Savarino. O Botafogo, galego, que está com uma sacola de renovação aí, está renovando praticamente o elenco para as próximas disputas no campeonato, dos torneios ou nos campeonatos aqui no Brasil. É o cavalo paraguai, né? O cavalo paraguai, aquilo que o nosso amigo William, né? O Wildes Oliveira, tô com saudade, viu, Wildes? Saudade de você, de seus comentários. O Wildes falou, galego, será que foguete quando sobe desce, dá ré? E o Botafogo deu ré, viu? O Botafogo subiu e deu ré. Agora vamos ver se vai fazer essa campanha que fez no ano passado. Muito difícil, creio eu, mas tá renovando, tá contratando, e contratou um jovem atleta aí, Luiz Henrique, que começou nas divisões de base do Fluminense, estourado, grande jogador, e vamos ver o que vai acontecer com o Botafogo esse ano, em 2026. E clube da Série D, 2024. Clube da Série D reclamam de jogador que recebeu passagem, mas não apareceu. Eu acho que o Luiz Henrique tem contrato até 2026, eu quis dizer isso, né? Equipe que joga a Série D e da Copa do Brasil alega ter chegado a acordo com o goleiro e enviado passagem, mas jogador assinou com outro time. Como é isso, rapaz? O River do Piauí teve uma surpresa nessa quarta-feira, ao saber que o goleiro Felipe Gonçalves não irá mais integrar o elenco nessa temporada. O jogador tinha acordo com o Galo Carijó e era aguardado em Teresina, mas optou por fechar com o Marcílio Dias de Santa Catarina. O time piauiense repudiou a decisão do atleta e revelou que o jogador recebeu passagens aéreas e por 2 vezes não embarcou. É inaceitável que atitudes como essa aconteçam, que a palavra não seja honrada, que os acordos não sejam cumpridos. Complementou o River em nota oficial. Então tá aí o goleiro revelado pelo Corinthians, Felipe Gonçalves, teve passagem por Paraná e Maringá antes de ir para o futebol armênio. O cara deu a passagem 2 vezes para embarcar e o cara deu chapéu aí no River, no Piauí, e preferiu ficar no time de Santa Catarina, Zezito Oliveira. Mais um drible aí. O Botafogo deu mais um chapéu no Corinthians, após acertar a contratação do atacante Luiz Henrique. O clube, gerenciado por João Texo, acertou com o zagueiro Pablo do Flamengo. A informação é de um site e, segundo fala o site aqui, galego, o telefone fechou aqui, mas dê sequência aqui. 18-12 em Birimbau, 18-12. Tivemos ontem jogos pelo Campeonato Baiano. Jogos do Campeonato Baiano, tivemos Bahia 2, Barcelona 0, Itabuna 3, que já teve esse jogo, foi na segunda-feira, Jacuipense 1. Aí tivemos Bahia 2, Barcelona 0, Jequié 1, Vitória 0. E hoje temos aí a complementação da rodada, às 19h15,
Jacuipense e Bahia de Feira. E hoje, 21h30, Juazeirense e Itabuna. E fechando a rodada, no sábado, às 16 horas, Atlético de Alagoinhas e Jacobina, lá no Carneirão. Então tá aí, complementação da rodada do Campeonato Baiano, que completa a rodada hoje. Temos aqui, em primeiro lugar, o Bahia com 10 pontos. Bahia assumiu a liderança, o Vitória com o tropeço de ontem ficou com 9 pontos. Jiquié subiu aí, né? Foi para terceiro lugar com 9 pontos. Juazeirense é o quarto com 7. Barcelona é o quinto com 7. O Itabuna é o sexto com 5. Bahia de Feira é o sétimo com 4. Atlético de Alagoinhas é o oitavo com 4. Jacobina é o nono com 4. E a Jacuipense é o lanterna da competição com 3 pontos ganhos. Bahia de Feira precisa se recuperar também. Vai ser um jogo importantíssimo hoje, esse jogo lá em Riachão. Jacuipense e Bahia de Feira. Bahia de Feira tem que ganhar para chegar a 7 pontos e encostar aqui de vez no pelotão de frente. E a Jacuipense ganhando sai dessa zona incômoda, que é a última posição. A depender do término da rodada, a Jacuipense pode ficar aí em sexto lugar. Então, um jogo importante hoje entre Bahia de Feira e Jacuipense. Daqui a pouco detalhes dos jogos da dupla Bavisa, Zito Oliveira. E às vésperas do clássico entre Cruzeiro, o Cruzeiro pediu ao Atlético para reforçar a segurança lá na Arena MRV, lá em Belo Horizonte, com a presença somente de atleticanos. As equipes vão se enfrentar no próximo sábado pela terceira rodada do Campeonato Mineiro e na manhã desta quarta-feira, durante a reunião na sede da Federação Mineira de Futebol, o Cruzeiro solicitou ao Atlético que ofereça maior segurança nos camarotes destinados à diretoria. Na ata da reunião, o Atlético formalizou um convite para que o Cruzeiro faça uma visita técnica antes do clássico e o objetivo é que representantes da Raposa conheçam as instalações com antecedência. Há quase 10 dias, os representantes de Cruzeiro e Atlético oficializaram um acordo para que os clássicos de 2024 e 2025 sejam realizados com torcida única, apenas na Arena MRV e no Mineirão. E o encontro contou com a presença de Fernando Abreu, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, e segundo o documento, o Atlético prevê a presença de 44.892 torcedores no estádio, que é justamente a capacidade total da Arena MRV. E o prazo de 2 anos foi estabelecido para Atlético e Cruzeiro ter o mesmo número de jogos nas condições de mandantes, isso porque na fase inicial do Campeonato Mineiro, apenas um dos clubes tem o clássico em sua casa. O Atlético jogará em seu domínio na primeira fase do estadual desse ano, então o Cruzeiro receberá o rival Mineirão na fase de classificação do estadual de 2025. Então, o pessoal lá do estado de Minas estão bastante preocupados com a segurança nos estádios dos clássicos Cruzeiro e Atlético lá em Minas Gerais, galera. Complicado, né? Ontem já teve também confusão ontem ao redor da Fonte Nova, daqui a pouco vamos falar sobre isso. E 18h16, Santos anuncia a saída de Lucas Lima para o Sport, por empréstimo até 2024. É até esse ano mesmo, né? O Santos oficializou nesta quinta-feira o empréstimo de Lucas Lima ao Sport. O meia de 33 anos defenderá a equipe durante a disputa do Brasileirão da Série B de 2024. Lucas Lima teve passagem pelo Sport em 2013 e após se destacar com a camisa do rubro-negro, chegou ao Santos. Aos 33 anos, na última temporada, o meia atuou em 50 partidas com a camisa alvinegra. Marcou apenas 2 gols e anotou 10 assistências. Então tá aí, Lucas Lima de volta ao Sport, Zezito Oliveira. Você está ouvindo o programa Esporte Entre Amigos aqui na nossa Mix Bahia FM em conexão com o portal Humildes Online. 18h17 e Vitor Roque se torna o brasileiro mais jovem a marcar com a camisa do Barcelona. Já tão rápido, em seu 6º jogo com a camisa do Barcelona, Vitor Roque marcou seu primeiro gol com a camisa do time catalão. O jovem de 18 anos se tornou o brasileiro mais jovem a balançar as redes pela equipe espanhola, superando Ronaldo Fenômeno. Atacante histórico da seleção brasileira, Fenômeno marcou seu primeiro gol pelo Barcelona com 19 anos. Um a mais do que Vitor Roque. Então tá aí, né? O Vitor Roque é o jogador que marcou mais rápido, né? Na história
do Barcelona. Vitor Roque se torna o brasileiro mais jovem a marcar com a camisa. O mais jovem a marcar com a camisa do Barcelona. Importante, e vai fazer sucesso aí na Espanha, o Vitor Roque, Zezito. E o Grupo City se aproxima do governo do estado para a construção do novo CT do Bahia. O City Futebol Group está muito próximo de sacramentar o acordo com o governo do estado para a construção do novo centro de treinamento do Esporte Clube Bahia, que será aqui na cidade de Salvador. O local já está definido, fica na Via Metropolitana, na região da Ingroma, na estrada que liga BA 526 à linha verde. O negócio será fechado após a realização dos estudos ambientais do espaço, e a informação foi divulgada inicialmente pelo portal Bahia Notícia. A ideia do Grupo City é melhorar a logística do grupo, do elenco principal, e também a moradia dos jogadores e funcionários com um CT próximo ao aeroporto. Outras opções também estão chegando para o céu, Raul Aguirre, sendo que o estudado pelo conglomerado é a área do Parque de Exposição, um terreno na Avenida Orlando Gomes, em Piatã, já foram oferecidos para a construção do novo CT. Assim, o novo CT, Evaristo de Macedo, que fica localizado em Diardado, será utilizado pelo time feminino e possivelmente por as equipes de base. Já o Fazendão em Tinga, também, que pertence ao SAF Bahia, deverá ser vendido. Então, galego, o Bahia vai se desfazer do Fazendão para a construção de um novo CT. Já estava previsto fazer um novo CT aí, o Esporte Clube Bahia. E quem quiser ligar para aqui para o nosso programa, mande seu áudio, sua mensagem para o Zap. O Zap é esse aí, ó. Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-9632. E tem comercial? Tem comercial. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duín, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Já imaginou fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho.
Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Voz Aula já começou. Da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vem pra cá, Júnior Bispo, conhecido como o Júnior do Pau Seco, é um amigo da comunidade. Você sabia? Júnior Bispo, lá da comunidade do Pau Seco, sempre está disposto a ouvir e colaborar na medida do possível. Ô Júnior, um forte abraço a Júnior do Pau Seco. Olha, e o Júnior falou, mas vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Júnior manda um abraço a todos os ouvintes do maior programa esportivo de Feira de Santana e região. É o programa Esporte Entre Amigos, na Mix Bahia FM. Vem pra Mix, vem pra cá. Mix Bahia FM. Eita, show de bola! Mas a Engenharia Limitada, renovando e abrindo caminhos para o futuro. Terraplanagem e asfaltos com qualidade. Localizada na Avenida Professor Magalhães Neto, número 10, Edifício Milênio Empresarial, Sala 1021 e 1202, na Pituba, Salvador, Bahia. Telefone 75-3243-1847. E o Centro de Controle Operacional fica na rua Euclides Magalhães, sem número, em Conceição do Jacuípe, Berimbau, Bahia. Telefone para contato é o 75-3243-1847. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM.
Jailson Santos, o Galego. Sou eu, de volta, 18 horas 28 minutos em Birimbau, 18h28, e muita mensagem aqui, rapaz, o pessoal tá bombando, diz que tá bombando a bandinha aí no distrito de Humildes, o nosso distrito de Humildes tá bombando aí, meu amigo Formiguinha, meu amigo Negão, meu amigo Domingos, meu amigo Lorival, todo mundo brincando, diz que tá maravilha, maravilha, a bandinha aí no distrito de Humildes, na lavagem, né? Hoje o 7º dia da novena de Nossa Senhora dos Humildes, e agradecer aí o apoio cultural do vereador Ivan Berg e do deputado federal José Neto. 18 horas 29 minutos, 18h29, temos áudio aí, Gabriel? Boa tarde a todos os amigos da nossa nave mãe 89.9, Portal Humildes Online. Um abraço a nosso grande Nailton Santana, grande Galego, Zezito, Gabriel na técnica. Rapaz, Ronaldo Alves, né, não esquecendo, né, eu queria falar sobre o jogo do Vitória, né. Eu estou acompanhando pela TVE, que eu tinha falado para o Nailton, que aqui a audiência é muito grande, pelo menos os amigos que eu conheço aqui, todos estão interligados. Eu saí agora para fazer uma comida para os meninos, e aí encontro os meninos que são baianos, que torcem Bahia, Vitória, né? O pessoal do Recôncavo, o pessoal que está ali mais pro lado da parte de Itabuna, Jiquié e tudo mais. Então tem alguns amigos aqui que são daquela área, acaba torcendo para os times de lá mesmo, não só para o Bahia e Vitória, né? E aí eu vi o jogo ontem no Bahia e Jiquié, tem um grande amigo que é xará do Nailton Santana, que torce também para o Jiquié. Mas eu não gostei muito da arbitragem do jogo do Vitória, cara. O Vitória pecou muito nas conclusões, erraram, né? Nada a falar do gol do Jiquié, do Azevedo, um gol bonito, foi até escolhido o craque na TVE, né? Mas o pênalti para mim indiscutível, né? Posso até discutir do lance do impedimento, parece que o rapaz está mais à frente, toca de cabeça para trás, e aí tem a conclusão do atacante do Vitória. Mas eu acho que foi muito confusa. Não vou generalizar, né? Porque eu vi o comentário do Nailton hoje pela manhã, e a gente às vezes costuma apontar um erro efetivo, né? E apontar aquele que vai ser o pecado, né? Como aconteceu na Copa de 50, quando eu conheci, quando eu vim para cá em São Paulo, na década de 90, o Barbosa, e ele falava, cara, eu morava em Praia Grande, e ele falava, eu fui escolhido para ser o vilão, né? Tinha que ter um culpado, e o culpado fui eu, né? E aí, falando sobre aquela parte de preconceito racial, que o Nailton falou pela manhã, no Portal Humildes, eu vejo muito isso. Tu fala assim, é normal você botar a culpa no hábito, porque todo mundo culpa o hábito, então não é preconceito. Mas eu acho que não, no atual momento que a gente está vivendo, não se deve ocasionar erros como esse, né? Então acho que o Vitória foi prejudicado no jogo de ontem contra o Jiquié. Para mim, o placar não foi justo. Não estou desmerecendo a vitória do Jiquié, mas queria falar sobre esse time, porque às vezes é coisas que não dói na gente, então não é ferida, né? Então empatia é isso, né? Eu estou muito feliz com a equipe que eu torço, mas também eu tenho essa empatia para o torcedor do Vitória e saber que ontem praticamente não houve uma vitória justa. Para mim foi injusto. Um abraço a todos aí, tá bom? Ronaldo Alves. Boa noite, programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, meu amigo Jailson Santos, o Galego. Gabriel na técnica, Zezito Oliveira. Meu diretor, Nailton Santana. Eu estava ouvindo uma entrevista de Rogério Ceni após a partida de ontem, né?
em que o Bahia venceu a equipe do Barcelona, um jogo difícil. É o que eu falei com você, Galego, esse time do Barcelona é uma equipe que pode conseguir uma vaga aí entre os 4, viu? Sem tanta dificuldade, porque tem qualidade. Mas voltando à entrevista de Rogério, ele disse que a torcida do Bahia tem que deixar de muito oba-oba. Entender que a equipe está sendo formada ainda, está procurando um padrão de jogo e que não vão para o estádio no próximo domingo aquele oba-oba de goleada, isso e aquilo não. Porque isso só faz atrapalhar. Porque quanto mais, ele falou uma coisa certa, quanto mais você está em outro patamar, mais se exige. E a exigência começa a ser alta demais. Tão alta que os jogadores têm por obrigação de ter que jogar maravilhosamente, não é bem, é maravilhosamente. Então é preciso acabar com esse oba-oba de que o Bahia é o centro das atenções. Sabemos que mas não podemos, não pode, a torcida não pode. O torcedor não pode ir para o estádio lá achando que todo jogo vai ser fácil, que vai golear, que vai fazer acontecer. Até pelo resultado que aconteceu contra a equipe do próprio Sport, em que o Bahia tomou 6-0, né? Lá. Já estão dizendo aí que o Bahia vai descontar esse jogo. Não é por aí, gente. Tem que ter pés no chão e saber que a situação é outra, o momento é outro. O Bahia tá bem, tá, mas não, como disse o próprio Rogério, não se pode estar nesse oba-oba de que o Bahia tá melhor, que o Bahia é um super time, não. Ainda tá em formação, ainda tá chegando jogadores e é preciso ter cautela. E ele tá certo. Gostei muito do que ele falou, Rogério Ceni. Boa noite, esporte entre amigos. Zezito, Ronaldo, Galego, Nailton, Gabriel. Poxa, cara, vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Esse rapaz faz essa propaganda aí que imita Silvio Santos. Fiquei fã dele, viu? Parabéns, viu? Nota 10. Alô, meu amigo Formiguinha. Eita, que a galinha pujona não deu, né? Você lembra que eu falei que, olha, o Bahia vai ganhar o Barcelona, o Vitória vai perder pro Jequié, assumir a liderança. E agora vai ser domingo. Vou dar uma goleada no Sport, viu? Me aguarde, viu? Um abraço, meus queridos. Tô aqui sempre ligado. Ai, meu amigo Carlos Rosa. Carlos Rosa cantou a pedra ontem, né, Carlos Rosa? Boa noite, meu irmão. Falou que o Bahia ia ganhar e o Vitória ia perder. E aconteceu, né? E domingo tem Vitória e Pix, né? Altos do Piauí. E Bahia e Sport na Fonte Nova, Zezito Oliveira. Galego, falando em relação ao jogo do Vitória, foi um jogo assim bastante, um jogo polêmico em relação à arbitragem. O Vitória foi derrotado por 1-0, mas eu acredito que foi uma consequência do jogo. Com a derrota, ele caiu para a vice-liderança com 9 pontos, sendo ultrapassado pelo Bahia. E em entrevista após o jogo, o Zé Hugo criticou bastante a arbitragem e, segundo, falando em relação também pelo pênalti que não foi marcado e um gol anulado, lance que eu acredito que eu não vi esse lance, esse burburinho todo não, mas na verdade eu acredito e acho que a CBF e a Federação Baiana de Futebol, Copa do Nordeste, seja lá quem for, tem que fazer urgente uma reciclagem, principalmente nesse quadro de arbitragem das federações dos estados, porque o que vai ser de polêmica nos estaduais não está no gibi, mas deixa a bola rolar para a gente ver aí e depois que terminar o campeonato fazer uma análise mais aprofundada dessas arbitragens aí. Saudar meu amigo Antônio aí na capital paulista. Alô, meu amigo Antônio. Alô, Tony. Beleza, meu irmão? Sei como comentário seu é muito importante também pra gente aqui. O gol do Vitória foi impedido. Eu vi a posição do atacante de Vitória, estava um pouquinho à frente. Foi marcado muito bem o impedimento. O lance do pênalti é que eu tô na dúvida. Eu não vi muita situação. Quando a gente tá acostumado com o VAR que passa toda hora, aí a gente tem uma reflexão do que foi ou não. Mas, na minha opinião, foi duvidoso. Acho que o Vitória tá reclamando, tem o direito de reclamar, mas tantas vezes que os times do interior já foi garfado quando joga com Bahia, com Vitória, né? Então, é bom sentir um pouquinho na pele. Vitória tá aí, acho que vai se recuperar na competição. Acho que chega a sinais do Campeonato Baiano e aí é só questão de tempo. Vitória tem um jogo dificílimo contra a equipe do
do Alto do Piauí, lá em Teresina. Já chegou a Salvador, viaja de avião agora para Teresina. E o Vitória ontem foi predominante. Acho que o time do Jequié, no segundo tempo principalmente, chutou uma bola em gol, se defendendo ali atrás. O Vitória criando suas oportunidades para poder furar a defesa da equipe do Jequié. Jogou com um time intermediário, é um time também que eu gostei. Não assisti o jogo todo, só tive a oportunidade desse segundo tempo. Mas é um Vitória que tem seus titulares aí. A expectativa é do Luan estrear dia 18 no Grande Bavi, no Barradão, Zezito Oliveira. E aí, vamos ver quem que tem mais farinha no saco aí. E o Vitória tem um compromisso no próximo dia 7, na quarta-feira, às 19h15, diante do Jacobina, lá no estádio José Rocha. Pela sexta rodada, já o Jequié enfrenta o Bahia de Feira no domingo, dia 4, às 16 horas, lá na Arena Cajueiro, pela sexta rodada do Campeonato Baiano Galego. Rapaz, eu tô vendo aqui o lance do pênalti do Vitória. Eu acho que o cara do Jequié foi nas pernas. Ele não teve intenção de procurar a bola. Ele viu que o cara já tava tomando a frente para poder ir em direção ao gol, e ele fez o calço ali, atrapalhando a passagem do jogador da equipe do Vitória. O lance que tô vendo aqui agora teve falha realmente da arbitragem, mas aí é uma outra situação. Lugar de chorar é no pé do caboclo. 18h39, Bahia anuncia empréstimo de 2 jogadores para clubes europeus. O Sport Clube Bahia anunciou na tarde dessa quinta-feira os empréstimos do volante Diego Rosa e do lateral direito André. O meio-campista vai atuar no Lommel da Bélgica, time que já defendeu antes de ser contratado pelo Tricolor. O vínculo será até 30 de junho. Já o lateral foi emprestado para o Estrela Amadora de Portugal, também até o fim da temporada europeia. 30 de junho, mas com possibilidade de prorrogação por mais uma temporada. Tem comercial, Gabriel? Tem comercial. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. O verão chegou com tudo, e para você aproveitar com estilo, basta dar um pulinho na CL Constrular. Na CL Constrular você encontra piscinas adulto e infantil, cadeiras de sol, guarda-sol, cooler, taças e itens para aquele churrascão que não pode faltar para curtir de boa com a família. Faça-nos uma visita e confira. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho.
Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vem pra cá, Júnior Bispo, conhecido como Júnior do Pau Seco, é um amigo da comunidade. Você sabia? Júnior Bispo, lá da comunidade do Pau Seco, sempre está disposto a ouvir e colaborar na medida do possível. Ô Júnior, um forte abraço a Júnior do Pau Seco. Olha, e o Júnior falou, mas vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Júnior manda um abraço a todos os ouvintes do maior programa esportivo de Feira de Santana e região. É o programa Esporte Entre Amigos, na Mix Bahia FM. Vem pra Mix, vem pra cá. Mix Bahia FM. Eita, show de bola! Mas a Engenharia Limitada, renovando e abrindo caminhos para o futuro. Terraplanagem e asfaltos com qualidade. Localizada na Avenida Professor Magalhães Neto, número 10, Edifício Milênio Empresarial, Sala 1021 e 1202, na Pituba, Salvador, Bahia. Telefone 75-3243-1847. E o Centro de Controle Operacional fica na rua Euclides Magalhães, sem número, em Conceição do Jacuípe, Berimbau, Bahia. Telefone para contato é o 75-3243-1847. Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9.
O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu, de volta às 18 horas 48 minutos, 18 e 48 minutos, e temos áudio aí. Ronaldo Alves. Meus amigos, boa noite novamente. O Bahia contratou o centroavante Oscar Stubner, né? Ele que veio do Rúmel, do City, um atacante colombiano com 27 anos, com uma passagem muito boa pelo futebol europeu aí. Jogou em várias equipes, sempre fazendo um gol, 9, 10 gols aí. E tá chegando. O Bahia tá aguardando ele já aí. Um atacante para fazer sombra a Everaldo, viu, Jailson? Aquele que a gente sempre falou. O nome dele é meio esquisito, é Oscar Stubner. Uma coisa assim, certo? Então o Bahia traz um atacante, mesmo o Rogério Ceni dizendo que não tinha necessidade, né? Mas todo mundo sabe que tem sim. Tem sim. O City disse, vou pegar um jogador, vou trazer um jogador de qualidade e deixar aí. Entendeu? Deixar isso à sua disposição. Porque o próprio City entende que precisa de um atacante, né? O Rogério disse que não precisava, porque o esquema de jogo que ele quer desenvolver no Bahia não vai jogar com centroavante fixo. E você vê que o esquema de jogo dele não usa centroavante fixo, né? O Everaldo ele vem jogar cá atrás, buscando a bola, tocando também. Mas o City entendeu que deveria contratar um atacante mesmo de qualidade para fazer sombra a Everaldo. E já tá para chegar, acredito que daqui para domingo ele já tá aqui em Salvador. 18 e 49, tem que ter mais um centroavante, mais um atacante aí pra temporada aí no esquadrão. E Léo Condé confirma vitória com força máxima na estreia do Nordestão. Após poupar praticamente todos os titulares na derrota para o Jequié por 1-0 nesta quarta-feira no estádio Valdomiro Borges, o Sport Clube Vitória vai com força máxima para a estreia na Copa do Nordeste no domingo às 16 horas diante do Altos, no estádio Lidolfo Monteiro, em Teresina. O técnico Léo Condé citou a maratona de jogos, mas afirmou que usará o que tem de melhor. É uma maratona grande que vamos ter em razão da tabela. Com certeza vamos tentar sempre mandar para campo a melhor equipe possível. Hoje era o momento de rodar a equipe, mas domingo a gente deve ir com força máxima para o Piauí. Partida muito importante na estreia da Copa do Nordeste. O treinador afirmou que o Vitória vai se tornar uma equipe consistente com o tempo. Claro que a gente não quer perder. Temos muitos jogadores que estão se adaptando ao nosso estilo de jogar e trabalhar. Acredito que no médio prazo vamos ter uma equipe bem consistente, afirmou o Léo Condé. Claro, né, dou total razão ao Léo Condé, tem que fazer esse rodízio mesmo. A temporada é muito grande, é uma temporada complicada, com vários campeonatos, vários jogos, e o Vitória tem que fazer essa situação desse rodízio. Vai com força máxima, que é uma outra competição, um nível maior, um degrau maior do que um ou dois degraus maior do que o Campeonato Baiano, que é a Copa do Nordeste, meu amigo Zezito. E o caminho para o Léo Condé é esse mesmo, ele manter a equipe base e focar mais hoje, que acho que a competição que mais interessa ao Vitória hoje é a Copa do Nordeste. Então ele tem que focar, botar um time considerado misto para disputar jogos do Campeonato Baiano e focar na Copa do Nordeste, que hoje é prioridade para a equipe do Vitória. E o Bahia iniciou a venda dos ingressos para a partida contra o Sport. A partida vai da primeira rodada da Copa do Nordeste e o duelo acontecerá domingo às 16 horas lá na Arena Fonte Nova. Com a venda prioritária para sócios, o Esquadrão preparou um lote promocional para os setores sudeste inferior do seu estádio. A expectativa é que a torcida tricolor é de casa cheia. E em Salvador, o clássico nordestino entre as duas equipes soma 7 partidas, com 4 vitórias para o Bahia, 2 empates e 1 vitória para o Sport. Então é a Copa do Nordeste agora sendo priorizada pela equipe do Bahia. E o Bahia ontem que ganhou teoricamente fácil para a equipe do Barcelona. Barcelona que criou apenas 3 oportunidades de gols. É uma equipe dificílima de ser batida aqui do Barcelona. Como eu sempre falo aqui, tem um esquema defensivo muito bom. Ele sabe se defender, sai na hora certa para o ataque.
mas encontrou uma equipe compacta, uma equipe que está querendo montar, né, seu padrão de jogo, como diz o Rogério Ceni, para não se empolgar muito com os resultados aí no Campeonato Baiano. Claro e evidente que se ganhar o título, claro que é válido, com certeza, mas o que o Rogério quer é dar padrão de jogo a essa equipe para as próximas competições e principalmente para o Campeonato Brasileiro. Ontem o Bahia deu 2-0 com gol de Everton Ribeiro, uma testada do Everton Ribeiro, até gol de cabeça, né? O Everton Ribeiro tá fazendo aqui no Bahia. E o Ratão bastante criticado pela torcida, deu números finais ao placar. Bahia 2, Barcelona de Ilhéus 0. Com o resultado, o Bahia tomou a frente e é o primeiro colocado na tabela de classificação do Baianão, Zezito. 18h53 e árbitro relata a fala de Fábio Mota em súmula. Assalto à mão armada. O presidente do Sport Clube Vitória, Fábio Mota, foi citado na súmula do jogo contra o Jequié, nesta quarta-feira no estádio Valdomiro Borges. De acordo com Marielso Alves, o mandatário rubro-negro disparou que a arbitragem foi uma vergonha e que o Vitória sofreu um assalto à mão armada, se referindo ao pênalti não marcado para o Leão e ao gol anulado. O clube fez uma representação na FBF. Isso foi um abuso, o que vocês fizeram hoje, uma vergonha, foi um assalto à mão armada, disparou Fábio Mota, de acordo com a súmula do jogo. Os lances polêmicos aconteceram no segundo tempo, quando o Vitória já perdia por 1-0. Aos 6 minutos, Zé Hugo foi derrubado dentro da área e perdeu o pênalti, mas Marielso mandou o jogo seguir. O técnico Léo Condé chegou a invadir o campo e foi repreendido pelo árbitro. Aos 29 minutos, após bate e rebate, Alejandro balançou as redes, mas Patrícia levantou a bandeira e marcou posição irregular de Caio Vinícius na origem da jogada. Após o lance, o árbitro expulsou o lateral Patrick Calmon, que estava no banco de reserva, por reclamação. Claro, é evidente que é o cara que é o diretor, é o mandatário maior, tem direito de reivindicar, mas com aquela reivindicação num bom senso, né? Naquela paz, entre aspas, do Fábio Mota. Nada de tá xingando, brigando com ninguém. Ele tem toda a razão de reivindicar, Zezito Oliveira. E com a reunião na última quarta-feira, o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia afirmou que 79% das dívidas do clube já foram liquidadas, como estava acordado no contrato da venda da SAP para o Ciclo Futebol Clube. Quando o conglomerado assumiu, o débito do Bahia chegava a 300 milhões. De acordo com o Conselho, já foram pagos 256.361 milhões no decorrer do ano passado, restando apenas 68 milhões para serem quitados. Então, recentemente, o City, aqui, meu Deus, Programa Especial Retomado, alguma coisa assim, também realizou o pagamento de uma dívida com o Banco Opportunity, que cobrava 114 milhões pelo distrato do Bahia. Em 2016, na gestão do então presidente Petrone Barrada, o acordo foi fechado em 35 milhões, ou seja, um abatimento de 79 milhões. Então, Bahia, junto com o Grupo City, está conseguindo pagar todas as suas dívidas, tudo devagarzinho. E o interessante é isso. Além de você estar com um bom time, você está com um time de primeira linha no Campeonato Brasileiro, para a Copa do Nordeste, para qualquer outra competição, e está se quitando todas as dívidas. Eu acharia que o ideal seria aí se o Bahia estivesse ainda naquela boa fase de revelar atletas de base, para daí fazer a caixinha, vender e apurar dinheiro para o caixa do Esporte Clube Bahia. E Ronaldo Alves, ele tá mandando uma mensagem aqui dizendo que o lance lá do Jequié, que a bola foi pênalti claríssimo, sim. E com hat-trick de Talisca e golaço de Laporte, a equipe do Al-Nassr venceu em jogo amistoso a Inter de Miami de Messi. 3 gols do Anderson Talisca. O Cristiano Ronaldo está machucado, não está atuando, e o Messi não jogou. Então foi goleado o time de Messi aí para o time árabe, o time de Talisca, que me faça uma garapa. Já está na hora de ser convocado para a seleção brasileira. O nosso conterrâneo, o Talisca, o Anderson Talisca, tem que ser convocado, viu, Dorival? Eu indicaria o Talisca. Na minha opinião, o Talisca, né, nesse momento da contusão do Neymar, era um cara sério candidato a ser titular na ausência do Neymar.
E outra, joga muito mais bola do que o Rafael Veiga. Então, e do que o Paquetá também. Então tá na hora de chamar o Talisca, viu, Dorival? 18 horas e 58 minutos, não temos mais tempo pra nada. Agradecemos aí a audiência de todos vocês. Muito boa noite, minha querida Birimbau, e até amanhã, se Deus permitir. Boa noite, galera da minha querida Berimbau, galera de Humildes e região. Segunda-feira estaremos aqui com mais um programa Esporte Entre Amigos. Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.